Nesse vídeo eu queria falar sobre um assunto que algumas pessoas têm me perguntado e é um assunto interessante por causa da minha história. É a reação da família. A questão da transexualidade e da transição, que podem ser duas coisas separadas, né? Bom, quando eu tinha uns 15 anos, eu contei pra minha mãe que... Eu acho que na época eu não sabia nem o termo transexualidade, então eu falei que eu queria ser mulher, que eu queria ter nascido mulher. E a reação dela foi dizer que eu tinha que trabalhar, que aquilo era coisa da minha cabeça, que era uma fase, que aquilo era falta do que fazer. Que quem trabalha não tem tempo de pensar essas coisas. E ela manteve esse ponto de vista até muito recentemente, até muito pouco antes da transição. E eu acho que a gente não conversou mais sobre isso nesse meio tempo. Quando eu disse que ia fazer a transição, no finalzinho do ano passado, ela insistia que não via feminilidade em mim, não sei o quê. E eu, como se eu tivesse que, sabe, brigar contra ela, convencer ela de que eu precisava disso, sei lá. E ela só parou com esse discurso quando eu contei pra ela que eu, quando eu era mais jovem, antes de começar a fazer academia, que eu passava tardes na nossa casa usando as roupas dela, me olhando no espelho, experimentando, coisa pra lá, coisa pra cá. E aí eu acho que isso chocou um pouquinho ela, e ela parou de falar isso. E depois da transição, deu tudo bem, deu tudo certo. A gente saiu pra jantar, pra almoçar. Acho que na primeira semana, tipo, eu fiz a transição na quarta, no sábado a gente foi sair pra almoçar num restaurante perto da casa dela. E ela conseguiu me chamar de filha, normalmente, no restaurante. Teve uma hora que escapou um filho, e o casal do lado começou a se tocar na gente. E como a gente tava falando da transexualidade, eles se tocaram, né? Mas enfim, isso não me preocupou, porque o que eu estava interessado ali era a intenção dela e como ela conseguiu me chamar de filha diversas vezes durante a conversa. E então hoje em dia ela me trata normalmente. No telefone, ela fala ele, ela fala Marcelo. Vamos ver como é que é isso agora no Dia das Mães, tá chegando, que a gente vai sair de novo, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Os meus avós paternos, que é com quem eu moro agora, no começo foi um pouquinho de fase de negação também. A minha avó ficou sabendo tem uns 2 anos, numa das minhas crises depressivas, que eu socava os objetos dentro de casa, quebrava as coisas, nunca ameaçava ninguém, mas as coisas dentro de casa sofriam. Eu tenho um gabinete no computador antigo que é assim em cima, por causa do morro que eu dei dele uma vez. E numa dessas vezes ela veio me perguntar o que era. E quando você tá depressiva e irritada, você tá um pouco se ferrando com a reação das pessoas, então você vai contra. Aí ela deu uma reação muito similar. Isso é uma fase, coisa da sua cabeça. Uma fase meio longa, assim. E aí, quando eu comecei a falar dessa questão de transição, eu pedi pra ela me pagar um psicólogo, ela pagou. Mas eu acho que ela tava mais querendo me curar, sabe? Eu percebia isso pela conversa depois. Mas depois ela aceitou. Teve uma vez que eu tava triste e tal, ela me chamou de minha netinha, minha filhinha, minha querida, não sei o que. Então, né, se adaptou. Apesar de que hoje em dia também em casa, quando ela se referindo a mim, é Marcelo, é ele, mas quando importa, né, ela é feminina. E são os meus parentes mais próximos, a minha mãe e meus avós paternos. Meus avós maternos já faleceram. E o meu pai eu tenho pouquíssimo contato, queria ter mais. Sinto falta de ter um pai, né? A gente era um pouquinho mais próximo quando eu era menor, que a gente viajava junto de carro pra Miguel Pereira, Cabo Frio. Mas hoje em dia é um contato muito esparso. Mandei um e-mail pra ele há pouco tempo, falando justamente sobre isso, que eu queria realmente refazer esse contato e tal. Mas, enfim, não teve resposta.
Outros parentes que eram muito próximos a mim eram meu padrinho e minha madrinha, mas depois daquele e-mail que meu padrinho mandou, né, a gente nunca mais trocou palavra e, sinceramente, eu acho que nunca mais vai, né. Tem um joguinho no celular que você joga com as pessoas que você conhece no Facebook. E eu tava jogando com meu primo, que é filho deles, que eles, além de meu padrinho e minha madrinha, são meus tios, irmãos do meu pai. E ele, depois dessa discussão, me deletou da lista de pessoas que ele joga. Bom, tem outros parentes, tem família em São Paulo. Ah, sim, tem o irmão da minha mãe, que é um doce, ele me trata muito gostoso. A gente era meio afastado antigamente, mas tinha muito a ver com o fato dele me tratar de uma forma meio bruta, assim como um parente homem se trata. E eu percebi isso, e ele depois reafirmou isso, que ele mudou completamente o discurso dele comigo depois. Outro dia eu mandei e-mail pra ele, ele me chamou de minha sobrinha querida. Eu fico assim cada vez que alguém me chama, né? Com essa naturalidade, né? A minha mãe também tem outras irmãs que me tratam super bem. E uma delas, inclusive, é um dos depoimentos que tem no meu blog. Muito tempo atrás, depoimentos de parentes que eu escrevi há um tempo atrás. Tem parentes em São Paulo também por parte do meu pai. E desses, até vieram nos visitar um tempo atrás, um deles não aceitou muito bem, mas não me destratou. A gente passou uns dias assim se vendo e tal, ele e os outros parentes, e a gente não se falava. Era tipo, oi, oi, tchau, tchau. Mas sabe, enquanto me destrataram, me incomoda. A pessoa não gostou, sabe? Mas também uma outra senhora lá, né, já na terceira idade, não só reagiu normalmente, surpresa, claro, todo mundo fica surpreso, mas conversou comigo, ficamos horas conversando sobre isso, fui contando as coisas pra ela, sabe, aquelas perguntas básicas, como é que você descobriu, quando é que você decidiu, como é que tá a vida. E uma das coisas que ela me falou nessa conversa foi que agora o seu sorriso é feliz. Antes o seu sorriso não convencia. É verdade, eu sei disso. Eu sei disso porque eu vejo minhas fotos antigas e tal. Olha, até uma outra foto com meu sorriso convence, mas em geral, sabe, não tinha motivo pra sorrir, não era uma pessoa feliz, nunca fui. E agora eu sou. Enfim. E eu acho que é basicamente isso. Eu não tenho convivência com aquela família enorme, com aquele círculo enorme de parentes. Apesar de que de vez em quando tem umas festas na família, tipo assim, bodas de sei lá quem, que reúnem, né, 60, 70, 80 pessoas. Mas eu mesmo falo com 10. Bom. E assim, meu avô, que eu não falei, ele é uma pessoa bastante calada, ele não conversa muito. Mas quando eu falei que ia fazer a transição, um pouco antes da minha cirurgia, ele me chamou pra dizer que ele não tinha nenhum problema com isso, que eu podia continuar morando aqui, que essa era uma preocupação nossa, né? Avô, né, uma idade bem avançada e tal, uma cabeça bem diferente. Ele falou que por ele, sabe, isso era problema meu, eu tinha que resolver, que não tinha nada a ver com isso, que eu podia ficar aqui. E ele terminou a conversa, eu só queria dizer que pra mim não tem problema. Então, tá bom, adorei isso também. E, não sei, hoje em dia parece que ele às vezes até conversa alguma coisinha comigo, a gente bate um papinho quando a gente se encontra na casa, porque ele ficou muito na sala e eu fico muito no meu quarto. Então a gente não tá muito junto, mas quando eu tô na sala ou na cozinha, a gente come junto, eu tô fazendo um prato enquanto eles comem e tal, a gente conversa um pouquinho. Ele tá me tratando diferente, mas eu falo mais delicado. E eu acho legal isso, tá numa fase da minha vida de encontrar pessoas que me aceitem e me tratem do jeito que eu gosto, do jeito que me faz feliz. Afinal, esse é todo o objetivo da transição, né? Você ser tratado de forma diferente. Que, por exemplo, só um assunto que eu vou falar depois, mas tem muita trans que tem um problema muito grave com a sua imagem corporal, tem um problema muito grave com a sua genitália. Eu conheço história de trans que passaram meses sem lavar as coisas, porque não se sentiam bem olhando para aquilo e tocando naquilo.
Eu sei lá, eu quero botar silicone. Quero aumentar os seios, apesar de ter um pouquinho por causa dos hormônios, mas quero aumentar, né? Mas com a minha genitália eu não sei, não tem problema nenhum não. Então a questão... E também não tem problema com os meus músculos, né? Como eu acho que eu deixei meio claro no post recente no blog. Então a questão não é me transformar numa mulher com aquela imagem completa que se tem de uma mulher. Eu acho que eu sou algo diferente. Teve uma menina que falou que gostava de meninas, mas que o problema dela com as meninas em geral era que elas eram chatas e com a genitália delas. Que ela não tinha a menor vontade de brincar com aquilo. E aí ela falou, bom, pra mim você é uma mulher 2.0. Eu falei, muito obrigado. Porque a minha personalidade é diferente da maioria das meninas, apesar dos trejeitos e tal, e, né, enfim. Então eu acho que eu sou essa coisa específica, diferente, né? E é claro que eu quero ser tratada pelo pronome feminino, pelo nome feminino. É Maíra, não é Mayra. Um monte de gente que fala Mayra. Tem uma pessoa que eu vejo falar Mayra, mas em geral é Maíra, tá? Mas é isso, mas eu tô feliz que minha família tá me tratando, me aceitando. E, bom, eu não trabalho, né? Então eu vivo às custas da família. Não, eu não me sinto bem com isso, eu tô procurando emprego. Mas é a situação agora. Então eles me aceitam, me sustentam, apesar da minha idade. Eu vou fazer 24 anos agora, dia 17. Mesmo assim, eles entendem e, né, me dão a base que eu preciso. A educação que eu preciso, tudo. Então, eu sou muito agradecido ao que cada um pode dar, né? Por exemplo, a questão da minha mãe. Eu tenho um pouquinho de rancor dela nunca ter me ajudado. Porque eu podia ter feito essa transição anos atrás se ela tivesse me ajudado. Aí eu não... Sabe, se eu tivesse começado a tomar hormônios durante a puberdade, eu não calçaria 41. Eu não teria mão grande. Eu não teria tido que fazer cirurgia facial, ou pelo menos não alguns procedimentos, porque, por exemplo, a testa é uma coisa que aparece na puberdade pelo contato, pela exposição à testosterona, não é uma coisa que você nasce com. Nenhum bebê nasce com a testa protuberante, mas todo homem tem isso, porque isso aparece na puberdade. Então se eu tivesse tomado os hormônios com 15, 16 anos, talvez eu não tivesse isso. E os meus pés eu lembro que cresceram até quase uns 20 anos, então, sabe, seriam menores. Mas também os pés são 41, não são 45. A mão, tem uma menina que falou no meu blog que tem a mão maior que a minha, eu encontrei com ela, ela botou a mão dela, ficou assim. Eu tenho 1,83. E ela é linda, mesmo assim. Então eu tô satisfeita, sabe, não tem muito problema. Fora que o meu namoro com a Jana, que foi uma coisa que me trouxe muita coisa boa, provavelmente não teria acontecido se eu tivesse feito a transição antes. Até porque ela veio falar comigo numa comunidade do Orkut para homens cabeludos. Ela não teria vindo falar comigo assim, se eu fosse um homem cabeludo. Enfim, é isso, mas tô satisfeita com a situação agora, tô feliz com as pessoas ao meu redor. Tô sendo bem tratada. É o que importa, né?